Ô bispo, aqui é meu testemunho. E depois que eu tô sendo dizimista, tem uns 4 meses, mais ou menos, que eu tô sendo dizimista fiel a Deus. Todo o valor que entra, eu dizimo 10% do valor. Graças a Deus, hoje as coisas para mim melhorou bastante. E em todas nas áreas da minha vida, eu queria dizer que estou muito feliz. E até no meu trabalho, eu era ajudante no meu trabalho, hoje eu passei a ser encarregado no meu serviço. Graças a Deus, Deus está só abençoando e operando em todas as áreas da minha vida. Eu estou muito feliz e que Deus abençoe vocês aí. Eu assisto as lives quase todos os dias. Meu nome é Valdelice e depois que eu comecei a ser dizimista do Hospital da Alma, eu já estou vendo sinais na minha vida financeira, porque as minhas vendas estavam todas paradas. E os sinais já começaram a aparecer. Bispo, sendo fiel ao altar, graças a Deus, dizimista e ofertante, Deus me honrou com essa moto aí, já consegui pagar uma parcela já adiantada, falta só 4, não tinha condição, estava com a moto bem inferior, e Deus honrou, graças a Deus, tá aí mais um testemunho aí, para confirmar a grandeza de Deus. Eu sou o Danilo, eu moro em Venda Nova. Eu estava acompanhando aqui no YouTube aqui, o que acontece essa semana agora, domingo, né? Aí eu recebi na sexta-feira, no sábado, no domingo eu fui, o dinheiro que eu tinha recebido, eu não tinha separado o dízimo. Aí eu fui e gastei o dinheiro tudo nas drogas e tal, gastei tudo nas drogas, o dinheiro que eu recebi e tal. Aí na quarta-feira, na quinta-feira, eu fui conseguir, Deus me mostrou no YouTube, a igreja Hospital da Alma. Aí eu fui decidir ser dizimista no altar aí. Aí eu fiquei 4 dias sem ir no serviço. Eu voltei na sexta-feira no serviço. E na quinta-feira eu decidi ser dizimista no Hospital da Alma. Aí o que acontece? Eu fui sexta-feira pro serviço, eles deixou eu trabalhar. Aí quando foi hoje, 1h da tarde, nós trabalhamos, que eu trabalho em Neves, né? Tava trabalhando em Neves. Aí eles me mandou embora hoje. Aí eu vim em paz, tranquilo, já tinha me consertado com Deus, quinta-feira. Aí beleza, eu vim embora e tal, só tinha na minha cabeça que eu sou fiel a Deus, né, que eu já tinha feito o voto. Eu tô com o dízimo aqui na minha mesa aqui, que eu separei desde a quinta-feira, eu separei, né. Aí, eu vim embora tranquilo, eu falei, eu sou fiel a Deus e Deus vai, né, Deus não vai deixar eu desamparado não. Na hora que eu cheguei em casa, no telefone da minha esposa aqui, o rapaz falando comigo, mandou o áudio, falou assim que eu tinha virado especial, que já tinha 2 dias que ele tava querendo falar comigo e não conseguia. Aí, amanhã já é pra me trabalhar já, o cara me mandou embora hoje, domingo, dia 27, 1h pouca da tarde, 1h30, eu tive a notícia que ele tinha me mandado embora, que não precisava de eu ir mais, né, devido a que tinha acontecido, né. Aí amanhã o rapaz já mandou que é pra me... Eu tenho um testemunho para contar. Eu estava doente, passando muito mal há 2 semanas, e eu estava de cama. E quando o Senhor, segunda-feira passada, que ontem fez 8 dias, eu vim nas redes sociais e vi que o Senhor ia ter o culto às 19h30 na segunda-feira, onde o Senhor fez uma oração que Deus incorporasse o espírito da prosperidade na vida da gente. E nisso eu acreditei e fiz como que eu estivesse na igreja. Eu estava na minha casa e eu fiquei em pé, eu estava na cama, levantei, fiquei em pé, estava sozinha no meu quarto
e fiz a oração da mesma forma que o Senhor estava fazendo, falando que incorporasse o espírito da prosperidade. E o Senhor falou que prosperidade não é só, né, dinheiro. E eu acreditei nisso, com os olhos fechados, comecei a vomitar. E quando o Senhor terminou a oração, eu fiz um voto de ser dizimista fiel no Hospital da Alma. E quando eu abri os olhos, eu já estou curada. Então, isso fez 8 dias ontem e eu não senti mais nada. Eu estava sentindo muita tontura, eu estava vomitando. Eu já tinha ido ao hospital por 2 vezes e já tinha tomado remédios e não melhorava. E a partir daí, agora eu estou curada, estou com ânimo, estou com coragem, estou com força. A partir do momento que eu ouvi essa oração que o Senhor fez e que eu também passei a ser dizimista, fiz um voto de ser dizimista no Hospital da Alma. Eu estou muito grata, eu só tenho a agradecer, primeiro a Deus e segundo ao Senhor, porque Deus te usou para falar comigo. Muito obrigada mesmo, bispo, muito obrigada. Tá aí, bispo. Desde o primeiro mês que eu comecei na igreja, me desesperei, porque tinha quebrado a minha porta no primeira vez que eu fiz o depósito do dízimo, né? E graças à fidelidade nesse altar, minha casa, já peguei a tinta também, tudo feito, tudo trabalhado, suado, mas está vindo as bênçãos de Deus. Graças a Deus. Vou pintar minha casa por cima, vou fazer ela depois por baixo, fazer essa parte de baixo, terminar de arrumar e cercar ela. Não tinha aba, estava terrível, estava as madeiras apodrecendo. E que nem eu mostrei no vídeo lá, da casa no sítio lá, que estamos ajeitando e fazendo acontecer as coisas. Graças a Deus, porque Deus está destravando minha vida e está fazendo acontecer. Graças aos votos nesse altar, graças à fidelidade nesse altar. Eu creio que Deus é fiel. Ele dá o testemunho de ser dizimista no hospital, no altar Hospital da Alma. Eu mudei de emprego para melhor, condições melhores, salário melhor, só benção. Queria agradecer o nome do Senhor Jesus pela benção. Amém. Então, eu só queria contar que quando eu comecei a ser dizimista no Hospital da Alma, a gente não estava recebendo nada, estava trancado as vendas, tudo, né? Então, desde que a gente começou a devolver o dízimo aí começou a abençoar e a gente começou a receber comissão sobre uma venda que estava demorando para sair, agora a comissão de eu já consegui fechar alguns contratos de locação, então já os sinais de Deus já começaram a aparecer. Obrigada. E comecei a acompanhar vocês faz 8 meses. Quando eu comecei a acompanhar vocês, eu estava desempregada, eu comecei a dizimar, ofertar e pedindo direção para Deus, obedecendo. E Deus abriu uma porta de emprego para mim no mercado financeiro. Continuei orando, continuei obedecendo, ofertando, dizimando. Fiz um voto com Deus, onde Ele me libertasse do vício da cerveja. Deus me libertou. Faz 7 meses que eu não bebo nada. Eu vejo as pessoas beber, eu não tenho vontade nenhuma. Coisas que eu não conseguia fazer. Hoje eu não tenho vontade nenhuma. Deus me libertou por completo. Deus restaurou meu casamento. Continuei obedecendo, dizimando, sendo dizimista fiel. E hoje, essa semana, eu tinha um carrinho inferior. E essa semana Deus abriu uma porta que eu consegui trocar meu carro por um carro novo, um carro do ano, um carro completo, um carro dos meus sonhos que eu queria. E eu só tenho a agradecer a vocês. Deixo aqui registrado que eu sou dizimista fiel ao altar do Hospital da Alma. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe. O meu testemunho, eu estou desempregada. Com essa pandemia fui mandada embora. Eu estava já há um tempo enviando currículo e nem para entrevista me chamavam. Fazem 2 semanas que eu comecei a dizimar na Igreja Hospital da Alma. E hoje eu recebi a notícia que eu fiz uma entrevista na segunda-feira. E hoje eu fui aprovada. Na próxima semana eu já levo os documentos para começar a trabalhar. Graças a Deus. E
e estou seguindo com esse propósito de continuar sendo dizimista. Meu nome é Márcia, sou aqui de Brasília. Esse valor desse dízimo que entrou aí foi uma herança que tinha mais de 10 anos, que estava enrolada, não desenrolava. Foi eu fazer um voto, fazer uma aliança no altar do Hospital das Almas. Deus abençoou, que nós vendemos essa herança, que é uma herança, era uma fazenda que estava para ser vendida, que nossos pais deixou, que faleceu. Depois que eu fiz esse voto, essa aliança no altar do Hospital das Almas, Deus abençoou, apareceu um comprador. Aí eu estou devolvendo o meu dízimo nesse altar, porque eu sei que muito mais tem Deus para me abençoar. Obrigado pela fé que o Senhor coloca em nós, de sempre estar exercitando a fé. Muito obrigado. Olá, Bispo, tudo bem, Bispo? Formigoni. Aqui é o Francisco, eu sou do estado do Paraná, Bispo. E eu assistindo aí as lives do senhor aí, da Igreja Hospital da Alma, Deus tocou no meu coração de devolver o dízimo aí, porque eu tenho certeza que a obra vai crescer e muitas almas vão ser alcançadas aí pelo poder de Deus. E Deus vai usar muito o senhor aí. Então um abraço aqui, tá? E que Deus abençoe. Aqui é o Alexandre. Só tenho a agradecer a Deus depois que eu fiz um voto de ser dizimista fiel no altar do Hospital da Alma, servir a Deus no altar do Hospital da Alma. Deus transformou minha vida. Eu lembro que eu não tinha dinheiro para comprar um frango. E hoje eu tô viajando. Eu e minha família estamos vivendo o melhor dessa terra, pagando tudo à vista, sem preocupação. Tem hora que eu saio para jantar com a minha esposa assim, o povo até fala, não, mas você vai pagar à vista mesmo? E Deus está nos honrando devagarzinho, graças a Deus. Esse é meu testemunho, só até agradecer. Fora os outros testemunhos que eu não mando, mas Deus está com nós, igual eu quitei meu carro. Meu carro, ele era uma bomba, não dava nem para me andar com ele. E hoje em dia está quitado. Documento pago, tudo em dia. Sem contar que minha mãe também foi curada no câncer. Muita coisa, só glória. E a glória é do Senhor. Deus abençoe sua vida, bicho. Deus abençoe sua vida. Meu nome é Alfredo Júnior, tenho 43 anos. Quero relatar o meu testemunho brevemente. Há pouco mais de 2 meses, decidi ser fiel nos dízimos e nas ofertas do Hospital da Alma. E Deus vem abençoando grandemente. Mas o que eu não esperava era que 2 meses após, viria um forte vento sobre a minha saúde, na qual acordei de madrugada, passando muito mal. Minha família chamou socorro e fui levado para o hospital. No hospital, estava como suspeita de AVC. Rapidamente, a equipe médica me deixou somente de cueca, em cima da maca, cheio de fios, e com os braços cheios de acessos. Mas noite, gente. Vamos falar com quem resolve, né? Com quem pode mudar tudo. Coloque as mãos no coração, feche os olhos. Quem estiver virtualmente, como sempre, é só fazer aí da sua casa uma extensão da igreja, Hospital da Alma, e tudo que você fizer, faça com toda a sua fé. Então feche os olhos e cante meditando na letra dessa canção. Clama-te de todo o coração, de todo o coração,
meu Deus. Ouve a minha oração. Ouve a minha oração. São tantos os que querem. São tantos os que querem o meu mal. O meu mal. E desejam ver o meu fim. E desejam ver o meu fim. Mas eu clamo. Mas eu clamo de todo o coração. Vem ouvir a minha oração. Vem ouvir a minha oração. Rei dos reis. Rei dos reis. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Eu clamo, vem me ajudar. Vem me ajudar, meu Deus. Estou aqui, preciso tanto de ti. Rei dos reis, Senhor meu Deus, chame Ele. Rei dos reis, Senhor meu Deus. Vem me ajudar, peça a Ele. Vem me ajudar, meu Deus. Estou aqui. Preciso tanto de Ti. Fale para Ele. Preciso tanto de Ti, meu Deus. Preciso tanto de Ti. São tantos os que querem o meu mal. São tantos os que querem ver o meu mal. E desejam ver o meu fim. E desejam ver o meu fim. Mas eu clamo de todo o coração. Mas eu clamo de todo o coração. Vem ouvir a minha oração. Vem ouvir a minha oração. Rei dos reis. Rei dos reis. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus, eu clamo. Vem me ajudar, meu Deus. Estou aqui, preciso tanto de Ti. Preciso tanto de Ti. Fale para Ele. Preciso tanto de Ti. Preciso tanto de Ti. Preciso tanto de Ti. Preciso tanto de Ti, meu Pai. Preciso tanto de Ti. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos necessitados do Senhor, precisando do Senhor. Aqui nós estamos buscando o Teu socorro, a Tua ajuda, a Tua intervenção, a Tua manifestação, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode colocar um basta na dor, na aflição, no tormento, no sofrimento, na angústia. Só o Senhor pode cancelar todo o mal que está imperando na vida dessas pessoas. Só o Senhor pode curar, libertar, transformar, restaurar. Então, ó Deus, enquanto nós estamos aqui reunidos na Tua presença, faça com que no mundo espiritual, meu Pai, aconteça uma limpeza na vida dessas pessoas.
e toda obra de feitiçaria, toda inveja, toda macumbaria, todo fracasso, toda derrota, todo problema crônico, todo problema antigo, que seja banido da vida desta pessoa, que toda ação demoníaca caia por terra, que toda maldição seja quebrada. Oh meu Deus, penetra com a tua luz na vida dessas pessoas e faça com que as trevas sejam dissipadas, faça com que as trevas caiam por terra. Eu ordeno maldição, praga, tormento, sofrimento, derrota, onde houver um espírito agindo, que ele seja amarrado, que ele seja acorrentado, que ele seja destruído. Oh meu Deus, penetra com a tua luz e faça com que todo o mal saia da vida dessas pessoas, com que todo o mal seja banido, seja expulso da vida dessas pessoas de uma vez por todas. Ah meu Deus, em o nome de Jesus, abra o entendimento dessas pessoas, abra os ouvidos espirituais, para que essas pessoas ouçam a tua voz, para que essas pessoas entendam a tua palavra, e uma vez praticando a tua palavra, que alcancem as promessas que estão contidas nela. Ah meu Deus, livra, liberta, transforma essas pessoas, é o que nós determinamos. Diga assim: meu Deus, fala comigo, revela o teu querer na minha vida, me liberta, me livra de toda obra satânica, de toda obra demoníaca, me liberta de todo fracasso, de toda derrota, me liberta de toda maldição. Diga assim: meu Deus, venha me libertar, venha me livrar de todo o mal, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga assim seja. Amém. Amém? Podem sentar, por favor. Quem está virtualmente, procure participar como se você estivesse aqui na primeira cadeira, ou seja, com todo temor e tremor. Eu estava falando nessa oração que nós fizemos à meia-noite, né, dessa madrugada para cá, sobre Jó, livro de Jó, capítulo 4. Lá no versículo 3, eu vou ler na versão atualizada, diz assim, Jó 4, versículo 3. Eis que tens ensinado a muitos, e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas. Sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus aquilo em que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? O Elifaz, aqui que está falando com Jó, ele está trazendo Jó para uma realidade. Ele está dizendo assim: ô Jó, quando você estava bem, quando você estava por cima, quando você estava com as bênçãos de Deus, porque Jó era o maior do Oriente, era o mais rico, era o mais próspero, era o mais respeitado em todo o Oriente. Então era um sujeito que representava Deus na sua totalidade. Jó era tão próspero, tão abundante, tão abençoado, que Deus fez questão de dar testemunho de Jó. Deus disse para o diabo: tens observado meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Jó, no auge do sucesso, ele era o cara, ele estava mostrando Deus em tudo. E aí quando Jó é acometido de tumores malignos, tumores que entraram pela planta dos pés até o alto da cabeça, a Bíblia faz questão de dizer que Jó, ele foi vítima de tumores malignos da planta dos pés até o alto da cabeça. Então, aí acho que veio aquela expressão dos antigos, né, que você sentiu um arrepio. Foi de onde? De cima para baixo foi Deus, de baixo para cima foi o Satanás. Não é? Já ouviu essa? Me arrepiou, mas foi de onde? Aí de baixo para cima é o Satanás, hein? Pela planta dos pés
Jó foi acometido de tumores malignos da planta dos pés até o alto da cabeça. Então, Deus permite, preste atenção, Deus permite o diabo tocar em Jó. Deus permite o diabo fazer o que fez com Jó, só para mostrar para o diabo e para nós que uma pessoa que realmente nasce de Deus, tem o carimbo de Deus, ela permanece sendo de Deus, apesar do cenário diferente. Apesar do cenário totalmente contrário, avesso ao que ela imaginava, ao que ela esperava. Então entenda que Deus vai permitir o diabo tocar em tudo de Jó, só não permite o diabo matar Jó, para mostrar, grava isso, para mostrar para o diabo e para nós, que quem nasce de Deus, permanece sendo de Deus, permanece fiel a Deus, apesar do cenário contrário. E aqui Jó já está vivendo o avesso da vida. Jó já está vivendo uma vida totalmente contrária ao que ele tinha. E aí ele está falando assim para ele: ô Jó, você sustentava joelhos vacilantes, você pregava para as pessoas, você fortalecia as mãos das pessoas, dizendo que ia acontecer, que Deus era com elas. E agora chegando a tua vez, tu te enfadas? Agora chegando a sua vez, você desanima? Em outras palavras, ele estava pregando para Jó, dizendo assim: agora é a hora de você viver o que você pregou. Agora é a hora de você crer naquilo que você também pregou. Porque esse cenário atual, ainda que parecendo desesperador, não é impossível para Deus transformá-lo. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que cura onde a medicina desengana. Ele é o Deus que liberta onde todo mundo diz que não há libertação. Ele é o Deus que transforma onde todo mundo diz que não há como transformar. Então entenda que existem situações que hoje você está vivendo ou passando ou enfrentando, que se você crê naquilo que está sendo pregado, se você crê na palavra de Deus, essa palavra vai se materializar, essa palavra vai se cumprir, a promessa vai se cumprir. O diabo, quando Deus disse que Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, o diabo disse assim também: ele tem de tudo. Aí é mole, aí é fácil ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal. Ele está cercado com bênçãos, com prosperidade, com paz, com alegria, com felicidade, ele tem tudo. Aí o diabo sugere, o diabo disse assim: toca no que ele tem, que ele vai blasfemar na tua face. Olha só o Satanás. O diabo disse: toca no que ele tem, que ele vai blasfemar na tua face. E aí Deus vai dizer para o diabo: então pode tocar. Só não tira a vida dele, mas pode tocar. E a gente sabe que no auge do sofrimento de Jó, tudo que o diabo estava ali esperando era ele blasfemar na face de Deus. Era ele negar a fé. Em momento algum ele negou a fé. Na hora que ele podia blasfemar, ele dizia: nu eu vim, nu eu volto. Eu vim para o mundo nu, e eu volto nu, não tem problema. Tinha perdido tudo e era o mais rico do Oriente. No auge do sofrimento, que era para ele blasfemar, ele levanta a cabeça e diz: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. E Jó não blasfemou. Engraçado que o diabo sabe que se tocar no que muita gente tem, ela dá as costas para Deus na hora. Por muito pouco a pessoa já dá as costas. Se falar de dízimo, se falar de oferta, que está na Bíblia, ela já dá as costas. Sim ou não? Ela já blasfema, ela já vem com os achismos dela, ela já vem com a axologia dela, e ela dá as costas para Deus. Ela quer servir a Deus ao modo dela, não como diz as Escrituras. Você vê que Jó, ele, num dia só, ele perde os 10 filhos, morrem. Os 10 filhos que ele tem, morrem num dia só. No dia seguinte, ele tem que carregar 10 caixões. Ontem estava tudo bem. Até ontem estava maravilhosamente bem. A vida dele virou repentinamente, virou do avesso.
Por isso que não é à toa ter esse versículo de Jó 34, versículo 20. Não é à toa que existe esse versículo no livro de Jó. De repente, morrem. Aconteceu a morte dos 10 filhos como? De repente. Num dia só, ele perde os filhos, ele perde os animais, ele perde o rebanho, ele perde a saúde. Acontece de repente. Coloca de novo o versículo, por favor. De repente, morrem. À meia-noite. Que horas? À meia-noite. Os povos são perturbados e passam. E os poderosos são tomados por força invisível. Parece que foi isso que aconteceu com ele. Assim, ó, assim como à meia-noite o ponteiro zera, o calendário vira de um dia para o outro, assim também a vida dele virou, porém do avesso. E é isso que também acontece com muitas pessoas que são acometidas por uma força invisível, que são vitimadas por um feitiço, por uma praga, por uma inveja, por um demônio. Tem gente que ela deita com saúde e acorda desenganado pela medicina. A coisa acontece assim, ó, de repente a vida dela vira, de repente ela perde tudo, de repente vira a cabeça, sai de casa, de repente tudo que construiu desmorona. É de repente, é repentinamente. E a gente vai ver um Jó, que até ontem tinha de tudo, era o doutor Jó, era o senhor Jó, o seu Jó. A gente vai ver esse homem enterrando os 10 filhos, a gente vai ver ele na miséria, perdeu tudo. A gente vai ver ele cheio de tumores malignos, da planta dos pés até o alto da cabeça, ao ponto dele ficar nu na porta de casa, porque nem entrar em casa dava, devido ao tanto de mosca, devido ao tanto de pus. Ele ficava se raspando com caco de telha, está escrito. Cheirava mal, ele estava apodrecendo aos poucos. A gente vai ver um sujeito apodrecendo aos poucos, um sujeito definhando aos poucos. A própria esposa, vendo aquela cena, disse para ele: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu imagino que ela estava dizendo, para viver sofrendo assim é melhor morrer. Para viver desse jeito é melhor morrer. E ele disse para ela: tu falas como uma doida. Tu é doida de falar isso. Nu eu vim, nu eu volto, não tem problema não. A gente vê um Jó que o diabo estava torcendo para ele blasfemar, mas ele não blasfemou. Por quê? Porque dentro dele havia uma confiança, uma fé, uma certeza que a palavra de Deus não falha, tarda, mas não falha, que a promessa se cumpre, que mais cedo ou mais tarde, o Deus que você serve, o Deus que você é fiel, Ele há de te recompensar. E no auge da dor, ao invés dele blasfemar, ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele vai se levantar. Em outras palavras, tudo coopera para o bem, não é para o mal não. Essa luta, essa guerra, essa humilhação, essa vergonha, esse tormento que você está passando, a sua vida virou de repente do avesso. Isso vai mudar. O Deus que transformou a vida de Jó é o Deus que vai transformar a tua. Ele passou a ter sintomas de possessão. Ora, Deus permitiu o diabo tocar, tocou com tumor, tocou tirando todos os bens, tocou tirando os filhos. Ele também, no capítulo 4 aí de Jó, no versículo 13, olha só o que diz, versículo 13 em diante. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Você já teve alguma virose, que você comeu alguma coisa e te deu calafrio de tremer assim o corpo, mas tremer mesmo, que você não conseguia segurar? Já aconteceu com você isso? Já? Porque, geralmente, quando isso é virose de carne, então geralmente você não está comendo carne, nem virose pega, não é? Geralmente essa virose é de carne. Como o brasileiro, né, prometeram, mas não cumpriram,
não come carne, então nem virose está pegando, graças a Deus, nem virose está pegando. Mas é uma virose que o sujeito treme os ossos, treme, você não consegue segurar. Não é aquele tremorzinho de friozinho, sabe? Aquele friozinho que dá aquele... Você fica... Hã? A dengue deu isso? Então, eu não sei se quem já teve pode falar. Mas de tremer os ossos, Jó está dizendo isso. Jó está dizendo, sobrevieram-me espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discerni a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Preste atenção, por favor. Jó, pode vir aqui. Jó, o diabo estava assim, ó, andando ao redor dele assim, ó, cercando ele, soprando na mente dele, blasfema, nega a fé, duvida de Deus. Esse vulto, esse demônio, ficava ao lado dele, tentando fazer ele duvidar de Deus. Tudo que o diabo queria era que ele blasfemasse. O que o diabo falou para Deus? Toca no que ele tem, que ele vai blasfemar. E Deus permite o diabo tocar, só para mostrar para o Satanás que quando Deus deu testemunho dele, quando Deus falou que ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, Deus já sabia o que estava dentro de Jó. Deus já sabia quem era Jó. Deus sabia que ele não era temente a Deus, íntegro, reto, porque tinha as bênçãos. Mas ele era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, porque ele tinha Deus e por isso ele tinha as bênçãos. É totalmente diferente. E ele não vai blasfemar, ele não vai duvidar. Mas ele está aqui expressando alguns sintomas. Tem gente que às vezes sente um arrepio, já viu os antigos e fala assim, ixi, a morte passou aqui. Já viu? Hoje eu estou filósofo, né? Vovó dizia, você dá um calafrio assim, de repente, você está lá na cozinha, aí dá um calafrio, a vovó diz, ixi, a morte passou aqui, ó. Acho que isso aí já vem lá de Jó. Né? Um espírito, ele diz aqui, ó, então um espírito passou por diante de mim. Fez-me arrepiar os cabelos do corpo. Já aconteceu isso com você? Você dá uma arrepiada assim, de vez em quando? Já amarra na hora, né? Está amarrado, Satanás. Sai daqui. Jó está expressando a situação. Só que eu estou dando essa volta toda para tentar fazer você entender que o que vai fazer de Jó vencer a doença incurável, os tumores, vencer a solidão, porque na hora da dor, da aflição, da perda, os amigos deram no pé, os familiares deram no pé, ficou sozinho, não tinha mais ninguém. E quando vai surgir algum amigo para visitar ele, ainda surgiu para acabar de condenar, para acabar de criticar, para dizer que ele estava naquela situação porque ele estava em pecado, estava naquela situação porque ele era orgulhoso, estava naquela situação porque ele não ajudava as pessoas. Só que esses mesmos amigos que ainda condenaram, criticaram, não estavam no capítulo número 1. Eles não assistiram Deus conversando com o diabo, Deus dando testemunho e dizendo que aquele Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Mas mesmo assim, aqueles amigos foram condenar. Porque as pessoas é assim, se você está bem em termos financeiro e etc., as pessoas dizem que você está bem com Deus. Se está faltando alguma coisa, as pessoas dizem que é porque você está mal com Deus. E a sua vida espiritual, só você e Deus sabe se está bem ou se está mal. É ou não é? Só você sabe se você está fiel ou não. Se você está obedecendo ou se você não está obedecendo. Em suma, esse Jó vai passar pelo capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30, 41 e 2. Vai chegar no capítulo 42. Ele vai aguentar. Ele vai suportar. Ele vai enfrentar dia após dia. Guerra após guerra. Aí lá no capítulo 42. Vamos lá. A confissão de Jó. Versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes,
e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, ele disse assim, olha, eu conhecia o Senhor só de ouvir falar. Quando eu tinha tudo, conquistas, vitórias, eu falava do que eu nem conhecia. Eu falava do que eu nunca tinha ainda vivido, experimentado. Por isso eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó está dizendo assim, eu sei que o Senhor pode exaltar e pode abater, eu sei que o Senhor pode levantar e pode derrubar, eu sei que o Senhor pode dar e pode tirar, eu sei disso. Eu me arrependo no pó e na cinza. Aí diz assim, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Esses 3 amiguinhos de Jó, que ficaram sentados, foram lá visitar Jó. Mas no finalzinho aqui dos últimos dias dele, imagina, ele magro, os tumores, cheio de mosca, pus, podre, ele estava podre, cheirando mal, na porta de casa, na varanda de casa, porque é ali que ele vivia, ele não entrava em casa, devido ao mau cheiro, devido à situação que ele estava. Esses amigos vão visitar Jó, e eles vão ficar 3 dias ali com ele, só observando, eles não falam nada não. Só observando. Quando eles vão abrir a boca, eles vão abrir a boca para condenar. Por isso que eu disse, eles não estavam no capítulo 1. Aí eles vão dizer que Jó era pecador, que Jó era isso, que Jó era aquilo, que Deus não era mais com ele. Por isso que Deus aqui ficou indignado com os 3 amiguinhos dele. Cuidado com o que você fala, tá? E de quem você fala. Cuidado, tá? Porque esses 3 aqui falaram de Jó, julgaram Jó. Na cabeça deles, eles estavam por cima, porque eles não estavam doentes. Eles estavam bem. Eles foram lá para condenar Jó, para julgar Jó. Só que aí eles estão julgando quem? Um servo de Deus, que eles não entendem, não sabem o que está acontecendo. Ao invés de orar, ao invés de compadecer, eles estavam, na verdade, esmagando a cana que já estava quebrada. A Bíblia diz que não é para esmagar a cana que já está quebrada. Já está quebrada. Você vai esmagar mais ainda? Vai pisar mais ainda? Vai colocar mais peso ainda? Então, se você não pode ajudar, não faça nada. Não atrapalha. Mas aí, quando eles vão falar de Jó, Deus fica injuriado com eles. Deus está dizendo assim, ó, para
para eu não tratar vocês como a loucura de vocês, porque vocês falaram de mim e do meu servo Jó, que não é reto, agora vocês vão fazer o seguinte, vocês vão levar sacrifício, até Jó, aquele Jó que você está dizendo lá que está morrendo, você vai levar sacrifício, e ele vai oferecer por vocês. Dele eu vou aceitar a oração. Olha só, um sujeito que ninguém pediria oração para ele. Todo mundo ia pedir oração para o seu Jó, quando o seu Jó estava bem, estava próspero. Todo mundo ia lá pedir oração. Ô seu Jó, dá uma palavra aí. Ora aí, seu Jó. Mas agora o seu Jó, que está na lama, quem ia pedir? Ninguém. Mas Deus está falando, agora vocês vão lá oferecer sacrifício. Ele vai oferecer o sacrifício e ele vai orar. Aí olha o que diz o versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Jó também estava sendo provado, porque era para Jó falar, eu? Não, vai para o inferno vocês. Ficaram aqui 7 dias aqui em casa aqui só para me condenar? É ou não é? Mas Jó orou. Jó apresentou o sacrifício deles a Deus. Numa outra versão está escrito assim, virou o Senhor o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos. O que está acontecendo no versículo 10? Tudo que Jó recebeu de ruim, veio de repente. De uma noite para o dia, meia-noite, os ponteiros zeraram, calendário virou, a vida dele virou do avesso. À meia-noite, o mal entrou, doença chegou, perda dos filhos, perda dos animais, a vida degringolou de repente. Mas agora também, de repente, está acontecendo o quê? Deus está mudando a sorte de Jó. Deus está virando o cativeiro de Jó. Deus está libertando Jó. Deus está curando Jó. Assim como a pele está cheia de tumor, podre, cheirando mal. Nesse mesmo instante, de um dia para o outro, Deus está limpando. A pele vai ficar limpa como a pele de uma criança. Parece que eu vejo Naamã mergulhando 7 vezes no Rio Jordão, e no sétimo mergulho, a lepra desaparece, a pele fica limpa como a pele de uma criança. Você sabia que Deus pode agora colocar fim no tumor, no câncer? Deus pode colocar fim agora no vício. Deus pode colocar fim agora na miséria. Deus pode colocar um fim agora, nesse momento, num problema crônico que você tem. Deus não depende de dia, de prazo, de época, não. Ele é Deus, Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos e mais do que pensamos. Ele é poderoso para isso. E aí, Deus vai virar o cativeiro de Jó, vai mudar, está escrito, quando ele chorava pelos seus amigos. E o Senhor, o que está escrito aí? Deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Ele já era antes o mais rico do Oriente, está escrito. Vê o capítulo 1, ele era o mais rico, mas agora que ele foi aprovado, ele passou pela luta, passou pela guerra, mas ele permanece, e ele é aprovado, Deus dá o dobro de tudo. Vamos lá, como assim, Deus? Então, vieram a ele todos os seus irmãos. Ele tinha irmão, hein? Ele tinha irmão que não apareceu na época da dor. É assim. E todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu o quê? Dinheiro, deu o quê? Dinheiro e um anel de ouro. Você tem um anel de ouro aí? Ou de lata? Quem tem de ouro? Todo mundo tinha um anel de ouro para entregar para ele. Mais um dinheiro e uma peça de ouro. Todo mundo que vinha para visitar o seu Jó trazia dinheiro e um anel de ouro.
Deus foi falar com todo mundo. Deus mandou no grupo da família. Pronto, pode vir. Que Jó está bem. Traz dinheiro e um anel de ouro. Deus mandou no Facebook da época. Jogou no WhatsApp da época. E mandou vir todo mundo. Aí diz: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, ele tinha 7. 6.000 camelos, ele tinha 3. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou, aí fala o nome das meninas, de todo mundo aqui. Aí vamos lá, versículo 15. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos. Quantos anos ele viveu ainda depois disso? 140 anos. E viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Eu já falei para Deus, Ele vai me dar mais 140 anos. E a Ana Cláudia vai ter que ficar do meu lado. Olha lá, não. Mas eu já tenho 50, mais 140, 190. Vai aguentar, filha? Vai dar não, né? Olha só como que Deus é. Deus não é maravilhoso? Você acha, você crê que esse Deus aqui é o mesmo que está aqui hoje para virar o seu cativeiro, para restaurar a sua sorte, para restaurar a sua vida? É esse Deus. É por isso que à meia-noite nós estamos orando pelo YouTube. 11h40 eu já entro, mando o link aí, para 11h40 você já se conectar. Meia-noite a gente está orando. Hoje à meia-noite a gente ora. Só não vamos orar de sábado para o domingo à meia-noite, porque você tem que acordar cedo para vir domingo 8 da manhã na igreja. Mas do resto, todos os dias, à meia-noite a gente está entrando ao vivo. 11h40 para meia-noite orar. Mas na última sexta desse mês, não sexta que vem, a outra, dia 29, você vai estar aqui, presencialmente, numa reunião diferente, num horário diferente, para acontecer resultados diferentes. A reunião vai começar 10 da noite, vai terminar 00h07. Mas uma coisa eu sei, nesse dia, Deus vai virar o seu cativeiro. Nesse dia, Deus vai restaurar a sua sorte. Nesse dia, Deus vai restaurar a sua vida. Nesse dia, Deus vai dar o dobro do que você um dia já teve. Você já teve paz, Deus vai te dar em dobro. Você já teve saúde, Deus vai te dar em dobro. Você já teve prosperidade, Deus vai te dar em dobro. E o que você não teve, Deus vai te dar. Mas eu estou chamando para vir nesse dia. Você que está determinado a vencer. Porque fé igual, resultado igual. Fé é diferente, resultado diferente. Você que está aí no YouTube, só de você falar que vai estar aqui nessa sexta, dia 29, aqui na Igreja Hospital da Alma, aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte. Só de você falar que vai estar, Deus já te dá agora força, ânimo, disposição. Escreve aí, eu estarei, se você vai estar. E só de você que está aqui agora falar, eu vou estar, na sua mente, nos seus pensamentos, porque Deus conhece pensamento, Ele já muda a sua vida. Ele já muda a sua vida. Mas entenda, é uma reunião diferente para quem quer resultado diferente. Então, para quem quer, a pessoa dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Porque se você quer mesmo e crê que é Deus te chamando, você não tem ônibus para ir embora, você arruma o dinheiro do Uber até lá. Até lá você junta o dinheiro do Uber, você junta o dinheiro da gasolina, você junta o dinheiro da passagem, você dá um jeito. Por quê? Porque você crê que é Deus te chamando. Então, cada um aqui vai pegar no mínimo, 3 folhetos. Um é seu, que você vai escrever aqui atrás,
quais são as aflições, quais são as dores, quais são os tumores, quais são os problemas que você quer se libertar, que você quer se livrar. Os outros 2 folhetos são pelo menos 2 pessoas que você vai convidar para vir aqui na sexta-feira. 2 pessoas. Se você quiser levar mais, leva mais. Pede mais, o obreiro te dá mais. Mas no mínimo 2, que Deus vai colocar no teu caminho, pessoa que está sofrendo, pessoa que está gemendo. Aí você vai tirar o folheto do bolso, e vai dizer, mas tem solução. Nesse dia, nessa sexta, você vai estar lá. Você paga a passagem dela, traz ela no carro com você, vem a pé com você, mas você dá um jeito de ser discípulo de Jesus. Ganhar almas. Faça com alguém que você gostaria que fizesse com você. Fazendo isso, você pode ter certeza que você receberá milagres. Você receberá o sobrenatural. Então, todos que ainda não têm, levanta a mão ao obreiro, o obreiro vai te dar. Pega 3, no mínimo 3. 1 é seu, 2 para você evangelizar. Ah, bispo, eu queria mais de 2. É só pedir que a obreira te dá. Quem já tem o seu? Quem já tem? Quem não tem, levanta a mão, estenda a mão e pega. Não fica aí sendo mumunha, até para pegar folheto não. Tem gente que às vezes é ruim até para pegar folheto, não é? Para pegar folheto, para ela escrever o pedido dela, ela ainda fica pensando. Porque Deus faz milagre a qualquer hora, mas Deus também tem um quê especial com a meia-noite. À meia-noite, o anjo da morte passou no Egito e matou os primogênitos na 10ª praga. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, estavam acorrentados na prisão, orando e cantando. Veio um terremoto, sacudiu os alicerces da prisão, eles foram soltos. À meia-noite, Sansão arranca os portões de Gaza e muda a entrada da cidade. À meia-noite, o noivo volta e as virgens que tinham ido buscar azeite ficaram do lado de fora. À meia-noite, Deus manda um anjo que mata 185 mil do exército de Senaqueribe. À meia-noite, Gideão toca as trombetas e vence os midianitas. E à meia-noite, nessa sexta, você vai vencer também toda maldição. Amém? Enquanto não chega essa sexta, nós já vamos orar agora. E se tem demônio, vai sair. Se vai arrepiar os cabelos do corpo, eu não sei, mas ele vai ter que sair. Vai sair dos seus caminhos. Amém? Você crê nisso? Fique em pé. Fique em pé. Quem está virtualmente também, fique em pé. Quem mora Belo Horizonte, região metropolitana, dá para vir presencialmente. Agora, geograficamente, que nem está aqui, Nora, lá do México, tem pessoas de outro país, outros estados distantes, não dá mesmo. Aí você vai fazer da sua casa uma extensão da igreja, participando virtualmente. Virtualmente. Tá? Fecha os olhos, coloca as mãos no coração, mentaliza, pensa agora nos seus problemas, as suas aflições, as suas dores. Quem está virtualmente também, fecha os seus olhos e mentaliza agora os seus maiores problemas, as suas maiores aflições, angústias. Imagina que o diabo está aí, tentando fazer você blasfemar. O diabo vem te cercando, o diabo vem sugerindo para você duvidar, para você blasfemar. Mas se você é uma pessoa que crê em Deus como Jó, no auge da dor, do sofrimento, você está dizendo, mas eu sei que o meu Redentor vive. Mas eu sei que, por fim, o meu Redentor, o meu Deus, vai se levantar em meu favor. No auge do sofrimento, da perda, ao invés de você blasfemar, você está dizendo, não tem problema não. Nu eu vim, nu eu volto. Mas eu não blasfemo contra Deus. Porque eu sei que a palavra dele não falha. A palavra dele não falha. A promessa não falha. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual é a aflição, qual é a dor, qual é a angústia dessa pessoa. Eu não sei qual é o problema crônico, eu não sei qual é a situação que ela está vivendo. Mas uma coisa eu sei, a tua palavra é a mesma, o teu poder é o mesmo. Então agora, meu Deus, penetra com o teu poder desde o alto da cabeça, a planta dos pés dessas pessoas. E onde houver um demônio, eu ordeno que ele saia agora.
Onde houver um feitiço, eu ordeno que ele seja quebrado agora, aniquilado agora. Onde houver uma dor, uma doença, uma enfermidade nela ou no familiar, que essa enfermidade agora seja destruída, que essa dor seja destruída, que essa infecção seja destruída, que esse vício seja destruído, toda obra satânica, diabólica, toda obra do inferno, que ela caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, a tua palavra diz que Jó foi acometido de tumores malignos desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Se você puder, se você tiver condições de tirar o sapato, você vai tirar o sapato agora. Se você não tem como fazer isso, fica do jeito que você está. Mas se você puder, você vai tirar o sapato, vai ficar com os pés aí nesse chão. Feche os seus olhos. O diabo que entrou na vida de Jó pela planta dos pés, o mesmo demônio que tem atuado na vida dessas pessoas e entrou pela planta dos pés também, pode sair daí. Ela pisou numa encruzilhada que tinha sido oferecido um feitiço. O feitiço não estava mais lá, mas você estava lá, Satanás. E quando ela pisou, você entrou. Ela não estava blindada, protegida. E você entrou pela planta dos pés. Alguém carregado de demônio pisou os pés na casa dela, na empresa dele. E essa pessoa foi embora, mas você ficou lá, Satanás. E você entrou pela planta dos pés. Você virou a vida dessa pessoa do avesso, de ponta cabeça. De forma repentina, a vida dela virou no familiar, no sentimental, no espiritual, no financeiro, na saúde. O diabo que entrou pela planta dos pés, sai daí, dá o grito de derrota e sai agora, já! Doença, sai daí, enfermidade, sai! Toda opressão, depressão, toda angústia, cai por terra, agora, já! O espírito que está nela ou no familiar dela, seja queimado agora, seja destruído agora, seja derrotado agora, em nome do Senhor Jesus. Coloque as suas mãos no alto da sua cabeça, pensa no seu problema, ou você que está aqui orando por um familiar, pensa no problema desse familiar, mentaliza o problema desse familiar. Se você puder sentar, você vai sentar aí na sua cadeira, vai colocar, se conseguir, uma mão na sua cabeça e a outra mão em um dos seus pés. Quem pode, uma mão você vai colocar no pé e a outra mão na cabeça. O diabo que entrou na vida de Jó, do pé à cabeça, o mesmo demônio que está agindo nessa pessoa, do pé à cabeça, seja agora queimado, amarrado, derrotado, destruído. Eu falo com você, câncer. Eu falo com você, dor, infecção. Eu falo com você, miséria, vício, opressão, depressão, desejo de suicídio. Eu falo com você, maldição, Satanás, seja queimado, amarrado, destruído. Eu ordeno, saia agora do corpo, da carne, da vida dessa pessoa. Não é pedido, não é ordem, Satanás. Saia da vida desta pessoa, saia dos caminhos dessa pessoa. Assim como você entrou do pé à cabeça, você vai ter que sair da cabeça ao pé, mas você vai sair. Seja queimado, queimado, queimado. Diga, diabo, seja queimado, 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 queimado. Diga, em nome de Jesus. Tira a mão e diga, sai. Respire fundo. Pela fé você respira a paz, a presença de Deus. Nesse momento,
a cura chega, a restauração acontece, a libertação acontece, o livramento acontece. Receba agora o livramento, receba agora a libertação. Nesse momento, o poder de Deus limpa o seu familiar de toda mazela, de toda maldição, de toda praga. Nesse momento, Deus livra de todo mal. Seja livre, seja liberto. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê, fique em pé agora no seu lugar, coloque as mãos no coração e diga: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará em meu favor. Ah, meu Deus, eu peço, entra agora na vida dessas pessoas e termina a obra, completa a obra, salva a alma, assim como o Senhor virou o cativeiro de Jó, assim como o Senhor deu a ele o dobro, restaurou. Entra agora, meu Deus, e restaura a vida dessas pessoas. Restaura a sorte dessas pessoas. Transforma essas pessoas. Que cada um aqui seja testemunha do Senhor. Que cada um aqui possa contemplar a tua grandeza. Contemplar a tua face. Em nome de Jesus, receba a paz, receba a vida, receba o milagre. Receba o sobrenatural. Receba o sobrenatural. E você que crê, diga: eu estou abençoado. Diga: eu estou abençoado. Em nome de Jesus. Amém? Você vai contemplar a grandeza de Deus, pode ter certeza. Você vai dar testemunho desse dia. Porque enquanto a gente estava aqui orando, Deus estava virando o teu cativeiro. Deus estava restaurando a sua sorte. Amém? Quiser calçar aí os sapatos, fique à vontade. Ou vestir o calçado, não sei como que o pessoal veste o calçado e calça a calça. Pega a sua melhor oferta, dízimo, voto, que Deus te toca para dar, para plantar, para ofertar. Coloca aqui no gasofilácio. Quem não conseguir fazer, presta atenção que se você não conseguir, agora você vai precisar dessa informação depois. Se você tem o Pix da igreja salvo, quando você for fazer, vai dar erro. Aí você que tem o Pix da igreja salvo, vai fazer, vai dar erro. Aí o que você tem que fazer? Você apaga, digita de novo o CNPJ que não dá mais erro. É simples. Vai por mim. Ah, mas eu fui fazer o Pix, está dando erro. Apaga o que você tem salvo e digita de novo o CNPJ. Como se fosse a primeira vez. Aí não vai dar mais erro. Tá bom? Então guarda essa informação, porque o dia que você for fazer um Pix, se estava salvo, vai dar problema. Mas aí você apaga e digita de novo, que não vai dar mais. Então quem vai ofertar, dizimar, honrar, coloca aqui no gasofilácio. Quem vai passar o cartão tem a maquininha. Quem está aí virtualmente tem aí as contas para você dizimar, ofertar, semear. E Deus, vendo a sua fidelidade, Ele vai te honrar também. Vendo a sua semeadura, Ele vai te honrar. Domingo, nosso culto é que horas? 8 da manhã. A gente começa o domingo dando para Deus como oferta as nossas primeiras horas, os nossos primeiros minutos. Depois você dorme, descansa, passeia, aí você faz o que tem que fazer. Mas primeiro é para Deus. Domingo, 8 horas da manhã. Amém? Hoje à meia-noite, hoje 11h40 a gente tem oração. E na sexta, dia 29, 10 da noite é aqui. Aí nessa sexta, dia 29, nós não vamos ter o culto às 7h30. Vai ser 10 da noite. Chega mais cedo. Toma um café ali para ficar acordado. É ou não é? E aí 10 da noite a gente começa. Até meia-noite e 7. Fique em pé para a gente fazer a oração final. E você vai para casa abençoado, colhendo os frutos dessa reunião. Você vai colher os frutos dessa reunião. Segura aí os pertences que você tem para consagrar, peça de roupa, água, sobretudo a sua vida. Feche os olhos. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque a cada minuto na Tua presença, nós crescemos, amadurecemos, nós nos fortalecemos.
Então que cada uma dessas pessoas aqui possa colher os frutos dessa reunião. Que cada um aqui, ao sair daqui, seja escoltado pelos teus anjos, protegido. Guarda, livra, proteja essa pessoa dos males físicos e espirituais. Essa pessoa que está aqui pela primeira vez, que ela permaneça, meu Pai. Porque se ela permanecer, obedecendo a tua voz, muito em breve ela terá testemunhos a contar. Abençoa os que estão virtualmente. Abençoa todos que estão te buscando, te servindo, que estão sendo fiéis a ti. Pessoas que estão semeando nessa obra, que possam colher a 100, a 60, a 30 por 1, é o que nós determinamos. Consagra a água, peça de roupa, consagra a vida dessas pessoas. Caia 1.000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege. E você que crê, diga: eu estou abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sê tu uma bênção. Vão com Jesus, vão com Deus, com licença. Vão na fé. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui.